a situação da imagem internacional da entidade sionista conhecida por Israel, entre muitas aspas, e também dos Estados Unidos, que sofreram uma enorme queda entre os brasileiros no último ano, segundo dados mais recentes da pesquisa Genial Quaest. O levantamento mostra que a parcela de entrevistados com opinião desfavorável a Israel chegou a 50% em agosto, 9 pontos a mais em relação a fevereiro de 2024, quando esse índice era de 41%. A diferença é ainda mais gritante se comparada a outubro de 2023, nos momentos iniciais da ofensiva a Gaza, onde apenas 27% dos brasileiros expressavam uma visão negativa sobre a entidade sionista. Na via contrária, a percepção positiva caiu da máxima de 52% registrada no fim de 2023 para apenas 35% agora. A queda ocorre em meio ao aprofundamento do genocídio palestino, aos incontáveis crimes de guerra e de lesa humanidade, além das violações sistemáticas do direito internacional cometidos pelo regime de Benjamin Netanyahu. Os massacres já vitimaram mais de 61 mil civis, incluindo crianças e mulheres como alvo principal, profissionais de saúde e jornalistas, como o caso recente dos 5 jornalistas bombardeados que falamos na última live. No caso dos Estados Unidos, a guinada na opinião pública brasileira foi ainda mais abrupta. A mesma pesquisa aponta que a proporção de brasileiros que avaliam negativamente Washington dobrou em pouco mais de um ano, passando de 24% em fevereiro para 2024 para 48% neste mês. Já a percepção favorável caiu de 58%, um pouco mais da metade, para 44%, um pouco menos da metade no mesmo período. O desgaste foi impulsionado pela recente política de agressão econômica do ultra-reacionário Donald Trump, marcada pelo chamado tarifaço de 50% sobre produtos nacionais e sanções contra os ministros do STF em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sob o argumento de supostas violações de direitos como a liberdade de expressão, Washington interveio diretamente no cenário político brasileiro, gerando reação imediata de amplos setores da população. Que são dados significativos. A gente poderia pensar assim, poxa, mas ainda tem 44% da população que é favorável aos Estados Unidos. Mas olha só, a gente tem que pensar que o Brasil é um país que é uma semicolônia. A semicolônia, como assim? Basicamente, sim, um país que teve a sua independência formal, mas economicamente, politicamente, culturalmente continua subjugado. Continua dominado. O Brasil ele é uma semicolônia dos Estados Unidos desde o início do século XX. Basicamente, toda a nossa república foi construída sob a dominação econômica, política, cultural dos Estados Unidos. A gente ter em um país desse tipo uma rejeição de quase 50% ao imperialismo yankee é muito significativo. Significa que em um país que é dominado culturalmente pelos Yankees e não está num momento de guerra anti-imperialista ou coisa do tipo que a gente vê por aí, esse país, as massas populares, a população brasileira já rejeita em quase a metade da sua totalidade o imperialismo Yankee. Então, assim, isso chama bastante atenção, porque significa que é um terreno muito favorável para propaganda anti-imperialista. E aí é claro que isso aqui é resultado das sanções e do genocídio. Porque, ora, a agressão econômica do Donald Trump, a agressão econômica do imperialismo yankee, ela causou, só no mês passado, a demissão de 100 pessoas. Tem mais de 100 mil pessoas com os empregos ameaçados. Vários pequenos comércios e pequenas indústrias estão sob ameaça de falência, de ter que demitir funcionário, de endividamento, de perda de lucro. Então, assim, a gente está falando de mais de 100 mil famílias brasileiras que estavam em uma situação talvez ruim, mas relativamente estável, e hoje não sabem se vão fechar o mês. Não sabem se na próxima semana ou no próximo mês a sua pequena empresa, seu pequeno comércio ainda vai existir. Não sabe se o seu emprego ainda vai existir. E isso por conta da situação imposta pelo imperialismo norte-americano. Então essas massas, essas pessoas, é claro que elas olham agora para o imperialismo norte-americano
E elas enxergam o que ele é de verdade, né? Porque ele sempre foi esse monstro explorador, opressor, devorador de gente. Então, quando as pessoas, né, sofrem isso na pele, conseguem ver isso com mais clareza. A essência dessa besta que é o imperialismo yankee. E essa agressão econômica ao nosso país está mostrando isso para o povo brasileiro. Assim como as ameaças militares dos Estados Unidos contra a Venezuela estão mostrando também que nenhum povo quer ter uma guerra de agressão nem no seu país e nem em um país vizinho. É claro que o povo brasileiro não quer ver uma guerra de agressão contra a Venezuela, não quer ver a Venezuela invadida pelos Estados Unidos. Porque mesmo se a gente for pensar na cabeça do mais egoísta, ele vai pensar assim, não, eu não quero essa guerra porque vai dar problema para mim. Então, assim, até o cara mais egoísta, ele não quer porque é problema. É instabilidade, é isso, é crise, é uma série de problemas. E tem aquelas pessoas que não querem porque acham que é injusto, porque falam que, né, não tem que intervir. Então, as sanções econômicas contra o Brasil, as ameaças militares contra a Venezuela, elas mostram ao povo quem que é os Estados Unidos, o que é os Estados Unidos. É uma besta sangrenta, né? Uma besta sanguinária. E a mesma coisa com Israel. A gente já tem aí mais de 50 mil pessoas assassinadas. As imagens das crianças, dos idosos, das mulheres soterradas. Essas imagens que a gente viu essa semana, dos 5 jornalistas assassinados no bombardeio a um hospital. Aquelas imagens em que eles bombardearam uma instalação, esperaram a equipe de resgate chegar e bombardearam a equipe de resgate. Esse é o tipo de coisa que a gente está vendo sobre a entidade sionista, sobre Israel. Aí mesmo lá dentro do território israelense, estão se criando, estão crescendo as fissuras. Os militares israelenses atacam o governo não... O único ponto de unidade do governo é a guerra contra a faixa de Gaza. No momento em que a guerra acabar, esse governo do Netanyahu vai estar defenestrado. As pessoas lá já não querem mais servir ao exército israelense, pelo menos um amplo setor se rejeita a servir, não apoiam mais a guerra, querem que a guerra acabe. Então, se nem lá as pessoas estão apoiando, quem dirá aqui? E aí nisso teve um grande papel também as mobilizações pró-Palestina, os comitês de solidariedade pró-Palestina. Não sei se tem companheiros aqui que compõem comitês de solidariedade, né? Mas se tem, é interessante vocês, né, relatarem isso. Então, de fato, aqui na minha cidade foi muito intensa a mobilização. Isso foi importante para as pessoas mudarem a consciência, para as pessoas passarem a rejeitar Israel. Então, assim, esse conjunto de situações é muito, muito importante para encorajar as pessoas que estão engajadas na luta anti-imperialista, na luta sionista, a continuarem. Porque há 20 anos atrás, o trabalho de um anti-imperialista no Brasil era bem mais difícil. Era auge daquela contra-propaganda do imperialismo yankee, Hollywood bombando, aquela contra-propaganda de guerra ao terror. Era a geração dos jovens. Eu imagino que quem foi jovem e adolescente naquele período lembra de todo mundo querendo visitar a Disney. Assim, os Estados Unidos se propagava como assim a coisa mais bela que existia no planeta Terra. Então hoje o trabalho do anti-imperialista está muito mais fácil. A gente já tem 50% da população que não gosta dos Estados Unidos. Só precisa convencer mais um pouco. Então, assim como de Israel. Pô, se a gente pegar a quantidade de pessoas que apoiava Israel antes do 7 de outubro de 2023 e hoje, o trabalho dos militantes da causa pró-Palestina hoje está mais fácil do que estava antes. De convencer as pessoas de que Israel é um regime genocida, um regime colonial, um regime de apartheid. Então isso tem que servir para encorajar, né, para inflamar, para falar, pô, que bom que as coisas estão assim, que bom que as opiniões progressistas estão se cultivando, estão crescendo nas massas populares brasileiras. Tem terreno para avançar, então vamos avançar. Então isso é muito importante, são dados bastante inspiradores, eu diria, né? Pois é, companheiro. E é como você colocou, o povo não é burro. Pelo contrário, a massa é extremamente inteligente. Alguns, propositalmente, por construção do velho Estado, não têm a instrução do domínio da política formal, como a gente coloca. Mas ninguém é bobo, não. O povo vê lá, Estados Unidos botando navio de guerra, são 2 ou 3 já agora, se não me engano, correto? São três, acho que subiu hoje. Exatamente. O Brasil gastou uma fortuna pra conseguir um e nem usa, porque não tem dinheiro pra fazer manutenção. Eles veem o gasto de dinheiro. E pensa-se, tá invadindo a Venezuela pra tirar narcotráfico. Certo. Ele olha aqui pro Rio de Janeiro, vê o CV em tal favela,
Venezuela, vê o TCP em outro, vê, sei lá, ADA, quantas facções diferentes tem aqui. Vê as reservas de petróleo da Venezuela, vê as reservas aqui do Brasil, o pré-sal, as pressões que o governo Yankee coloca pra gente começar a... Olha esse absurdo, a gente comercializa o nosso petróleo usando o valor do dólar. Sim. Você já viu isso em algum lugar do planeta Terra? O Brasil, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ao invés de cobrar em real o petróleo para si mesmo, cobra em dólar. Mesmo que a gente tenha uma produção gigantesca de petróleo, fica subjugada a produção Yankee. A pessoa vê isso e pensa, tá, beleza, é tráfico sim, confia. Não estão querendo entrar aqui para pegar meu pré-sal, não estão querendo entrar aqui para aumentar minha gasolina. Caminhoneiros, que são uma classe que muitos taxam aí de reacionários, são uma classe trabalhadora muito organizada. Quando vem o preço do combustível aumentando, quando vem essas coisas acontecendo, se mobilizam, vão pra rua, e é questão de tempo, assim como os venezuelanos agora se colocam pra propositalmente se alistar, que lá o alistamento nem é obrigatório, até onde eu sei, se alistando de própria vontade para defender a soberania nacional. Imagine no Brasil, é questão de tempo. Os Yankees estão construindo a própria queda aqui na América Latina. Exato. Vai matar no YouTube, o bagulho é geral, acessar e postar positivo. no Face, postar no Twitter. Bom, então vai espalhar. vamos fazer o seguinte, vamos ler mais 2, 3 comentários aí do chat, ver os live pics que chegaram, que eu vi que chegou um, pelo menos talvez tenha chegado mais, e encerrar o programa. Certo, o Live Pix é o companheiro com atraso, o último